vamos dar início agora à nossa terceira aula de estatística aplicada do nosso curso de técnico e finanças. Estamos chegando aí na metade da nossa disciplina, né? Hoje, como eu falei a aula passada para vocês, a gente vai ver bastante cálculo, né? Espero que esteja todo mundo preparado aí, afiado aí, para a gente dar continuidade na nossa aula de hoje. Passando para vocês rapidamente aqui o conteúdo da nossa aula, tá? Então, a gente vai ver as medidas de posição, né? Que é a média, mediana, moda, média ponderada, média de dados agrupados. E as medidas de dispersão, amplitude total, desvio médio, variância e desvio padrão. Quem já estudou um pouquinho de estatística, já viu alguma coisa de estatística na escola, com certeza ouviu falar do desvio padrão, que é um conceito bem famoso aí na área da estatística, tá, pessoal? Os objetivos da nossa aula de hoje: identificar as medidas de posição ou de uma tendência central, conceituando-as e exemplificando-as. Determinar a média aritmética, a mediana e a moda de uma amostra. Identificar a amplitude de um conjunto de dados e reconhecer a variância e o desvio padrão da população e da amostra. Então, pessoal, finalizando essa aula aqui de hoje, espero que esteja todo mundo aí sabendo conceituar, sabendo identificar aqui o que a gente essas medidas que nós veremos hoje, tá? Nós começaremos a nossa aula de hoje falando sobre as medidas de posição, tá? Média aritmética, mediana e moda. São muito simples de calcular as medidas de posição, tá? Vamos começar falando da média aritmética, né? A popularidade da média dá-se pelas seguintes propriedades. A média pode ser calculada para qualquer conjunto de dados numéricos, portanto, ela sempre existe. E qualquer conjunto de dados numéricos tem uma só média. Ela é, portanto, sempre única, né? Então, se a gente tem um conjunto de dados, a gente tem uma média, né? A média presta-se a outros tratamentos estatísticos. Por exemplo, como veremos durante a nossa aula de hoje, né? As médias de vários conjuntos de dados podem ser sempre combinadas em uma média global de todos os dados. Pessoal, não fiquem achando tudo muito confuso. Muitas vezes até em aulas anteriores, quando a gente conceitua algumas coisas que, principalmente quando a gente está falando assim no ramo de estatística, matemática, o conceito às vezes fica um pouco, nossa, o que está falando, né? Mas quando a gente coloca isso em cálculo, mostra certinho o que é cada conceito desse, fica bem mais tranquilo de entender. Logicamente que a gente dá uma repassada agora nesses conceitos e no decorrer da nossa aula a gente vai fazer os cálculos e eu tenho certeza que vocês vão entender. E a média aritmética também ela é relativamente confiável, no sentido de que as médias de amostras repetidas extraídas da mesma população geralmente não flutuam ou variam tanto quanto outras medidas estatísticas, usadas para estimar a média de uma população. Pessoal, isso é muito importante, né? A média, dependendo do conjunto de dados que a gente está mexendo, ela é relativamente confiável. Então, muitas vezes, a gente tem que optar por uma outra medida de posição. Por exemplo, a mediana, né? Porque para a gente não chegar a tirar conclusões precipitadas com o resultado dessa média, tá? Eu vou mostrar para vocês também durante a aula de hoje o porquê que eu estou falando isso. E a média leva em conta todos os elementos do conjunto de dados. Então, se eu tenho um conjunto de dados lá com 100 números, para eu tirar a média, eu vou ter que levar em consideração os 100 números desse conjunto de dados para eu poder ter a média, né? A gente não extrai nada disso. Por isso que a gente cita que ele leva em conta todos os elementos de um conjunto de dados. Numéricos, né, pessoal? Então, vamos lá. A fórmula da média aritmética. Vamos considerar que escolhemos a letra X para denotar os dados observados de uma determinada amostra e de N para o número total da amostra. Então, a gente escreve, por exemplo, vamos supor aqui que nessa amostra que a gente tem aqui, a gente tenha... Só um momento. A gente tenha 4, né? Do jeito que está aqui. Então, a gente vai ter X1, X2, X3 e X4. A gente vai ter 4 elementos nessa amostra. Qual que é o valor do N?
N, no caso, seria o número 4. Se a amostra tem 4 elementos, o N ele vai ser o total da nossa amostra. Eu vou colocar no exemplo, vai ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? Só antes do exemplo, deixando claro para vocês aqui. Esse aqui é o símbolo da média aritmética, tá? Esse x aqui com a barrinha em cima. E daí, a média é igual ao total desse xi sobre n. E esse xi é tudo isso aqui que a gente mostrou aqui em cima, tá? Vamos lá, dar um exemplo aqui para vocês agora. Para ilustrar o cálculo da média da amostra, consideramos os seguintes dados referente à idade de 5 estudantes de um curso técnico. Então, aqui a gente tem a idade de 5 estudantes, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente tem o quê? A gente já sabe qual que é o x1, que é 18, o x2, que é 16. Como a gente já encontrou esses dados, já vamos aplicar na fórmula. Novamente, aqui a fórmula da média aritmética, né? Então, a gente tem x1, x2, x3, mais x4, mais x5, né? Sobre quanto? Sobre n. No caso aqui, a gente não está falando sobre uma amostra de 5 estudantes, então n é 5. Aí, nós só colocamos os dados agora. x1 é igual a 18, mais 16, mais 20, mais 19, mais 22. A soma disso sobre 5 vai dar 19. Então, a gente conclui aí que a média de idade desses 5 estudantes é de 19 anos. Na verdade, eu acho que todo mundo, né, professor, sabe fazer, né, o cálculo da média aí. Só para a gente mostrar bem para vocês como que é a fórmula. Quando vocês olharem para essas fórmulas, você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Que é isso que eu não sei, né? A maioria das fórmulas que a gente tem, a gente usa o símbolo do total, né? Quem lida muito com Excel, né, professor, já usa tem mais facilidade, né? Tem mais facilidade de saber detectar esses símbolos, né? Então, a gente está mostrando dentro das fórmulas, aplicando nas fórmulas, para vocês, quando virem essas fórmulas mais para frente, não acharem que é um bicho de 7 cabeças, porque não é. Tá lá a fórmula, é só pegar os dados, colocar nela e calcular, tá? Passamos da média aritmética. Gente, voltando um pouquinho aqui, a gente fala média aritmética, a gente fala... Mas, geralmente, quando a gente fala... nunca eu falo assim, qual é a média aritmética de... Né? É difícil quem faz isso, né? Então, geralmente, a gente fala só média mesmo. Quando a gente quer saber o cálculo da média, é o que a gente falou agora, tá? São poucas as pessoas que falam média aritmética. Vamos falar agora da mediana. A definição da mediana é dada nos seguintes termos. Então, a gente tem duas formas de calcular essa mediana. Quando tem um conjunto de números ímpar e quando tem um conjunto de números par, né? Então, para um número ímpar de observações, a mediana é o valor do meio. Olha que simples, pessoal. Aqui eu tenho um conjunto, ó, 1, 2, 3, 4 e 5, né? Qual que é a mediana aqui? 3. O 3. Porque o 3 está no meio do conjunto. Então, fica bem fácil da gente conseguir identificar. A gente não precisa fazer cálculo nenhum quando a gente tem um conjunto ímpar de números. Para um número par de observações, a mediana é a média dos dois valores centrais. Então, no caso, aqui a gente tem do 1 ao 6. Então, a gente tem 6 observações. Qual que vai ser a mediana aqui? A gente vai pegar os dois números do meio, 3 e 4, e vai fazer a média disso. 3 mais 4, 7, divididos por 2, 3,5. Então, aqui no caso, a mediana é 3,5, tá, pessoal? Uma observação aqui para vocês não esquecerem, tá? Em qualquer lugar que vocês forem fazer, procurar a mediana, fazer o cálculo da mediana, e alguém apresentar um conjunto de dados para vocês, se eles não estiverem em ordem, a primeira coisa que vocês têm que fazer é colocar esse conjunto de dados em ordem. Porque senão não adianta nada você ir lá no meio e procurar qual que é a mediana se o conjunto não estiver em ordem, tá? Então, não se esqueçam disso, porque eu já vi muito aluno errar questão porque esquecia de colocar os dados em ordem, né? Então, agora, vamos dar mais um exemplo aqui. Como eu comentei com vocês agora no início da nossa aula, eu vou explicar por que muitas vezes a média pode nos passar um resultado que pode levar a falsas conclusões, tá? Olha só, pessoal. Vale ressaltar que, apesar de a média ser muito mais utilizada, há casos específicos em que a sua utilização
de forma isolada, pode levar o leitor ou analista desavisado a tirar conclusões errôneas. Exemplo, o rol abaixo traz o salário de 5 funcionários de uma determinada empresa. Então, aqui a gente tem um funcionário ganha 700, um ganha 1.000, um ganha 1.300, um ganha 1.600 e um ganha 8.000 reais. Só olhando para esse conjunto de dados, a gente já consegue ver que o cara que está ganhando 8.000 reais já vai puxar a média toda para cima, né? Só que assim, tem uma pessoa só ganhando 8.000 reais. Todas as outras 4 ganham menos que 1.600 reais, né? Então, vamos tirar a média primeiro desse conjunto de dados aqui. Então, a gente vai aplicar a fórmula da média, vai pegar 700 mais 1.000, mais 1.300, mais 1.600 e mais 8.000, vai somar e vai dividir por 5. 5 porque 5 é o número de observações que a gente tem aqui. O resultado vai dar 2.520. Aí a gente vai analisar, nossa, que empresa legal, né, professor? A média salarial dessa empresa é R$ 2.520. Mas dá uma olhada nesse conjunto de dados. Só tem um funcionário que ganha a mais disso. O resto é tudo a menos, e bem menos ainda, né? Agora vamos fazer a mediana, no caso, desse mesmo conjunto de dados. A mediana é de muito valor quando se está descrevendo grandes conjuntos de dados. Se o conjunto é caracterizado por um histograma, que é o que a gente tem aqui do lado, ó, de frequência relativa, a mediana é o ponto sobre o eixo X, que está aqui, em que a metade da área sob o histograma encontra-se acima da mediana e a outra abaixo da mediana, que é o que a gente está mostrando aqui exatamente no gráfico, né? Pessoal, qual que é a mediana aqui no nosso conjunto? R$ 1.300. Então, pelo cálculo da média, a gente deu que a média dos salários é de 2.520, né? E se a gente for ver a mediana, a gente está falando que, no caso, seria, entre aspas, a média desses funcionários seria 1.300. E 1.300 é o que está mais dentro da realidade da empresa. Por quê? Porque só tem um funcionário que ganha mais que R$ 1.600. Os outros ganham todos ganham menos. Então, esse aqui é um caso específico que, para fazer o cálculo, a gente teria que usar a mediana e não a média. Porque a média, ela vai dar uma falsa conclusão para a gente, né? Parece que todos estão ganhando bem mais do que ganham na realidade. Exatamente, né? Então, esse é um dos casos que a gente não pode usar a média, porque exatamente, por exemplo, você tem um conjunto de dados lá com 50 números de 1 até 10, daí o último número lá vai ser 2.500. Se você for tirar a média disso, você já consegue ver que vai dar problema, porque tem uma diferença muito grande lá do número lá da frente, né? Vamos voltar aqui agora para nossas medidas de posição e vamos falar da moda. A moda é, ao meu ver, a mais fácil de identificar, né? A gente não precisa de cálculo nenhum, na verdade. É uma medida utilizada para descrever o meio ou o centro de um conjunto de dados. A moda é definida simplesmente como valor ou categoria que ocorre com maior frequência e mais de uma vez, tá? As vantagens da moda. Não exige cálculo algum, apenas uma contagem. E pode ser determinada tanto para os dados numéricos quanto para categóricos, né? Mais de uma repetição a gente consegue descrever, né? Então, vamos lá, pessoal. Vamos dar um exemplo aqui da moda. Suponha que uma empresa decidiu fazer um levantamento geral das atividades. O quadro abaixo mostra os valores das vendas em milhares de reais nos últimos 24 meses. Então, aqui essa tabela que a gente tem, a gente já consegue ver, já sabe então que a gente vai ter 24 observações, certo? Qual que é a moda aqui? Como fica difícil da gente encontrar a moda nessa tabela? Tudo misturado, né? O que a gente tem que fazer? Primeiro passo, colocar os dados em ordem crescente. Então, foi isso que a gente fez aqui nesse conjunto. Nós organizamos esses números em ordem crescente. Agora, vamos encontrar a moda. A moda nada mais é que o número que tem mais frequência, que o número que mais se repete. Nesse caso, o 19. Olha só, o 19 se repete 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes. Ah, eu tô vendo que o 22 aqui se repete 2, o 16 se repete 2, mas não interessa.
Se tivesse outro número aqui que se repetisse 5 vezes também, ele também seria moda, né? Então, vamos supor que o número 22 se repetisse 5 vezes também. Então, a nossa moda seria o 19 e o 22. Mas, no caso desse conjunto de dados, é somente o 19. Aí, vamos elaborar agora um histograma para mostrar isso. Olha como que fica fácil. Só de colocar o olho aqui, a gente já consegue ver que esse aqui é o que mais se repete. No caso, a gente vai ver aqui e é o 19. Né? Ele colocou aqui, ó, que o 11 tem uma observação, o 13 tem uma, o 14 tem uma, e assim sucessivamente. E só olhando para o histograma aqui, a gente consegue ver que esse que tem o maior número de observações aqui é o 19. Fica bem mais fácil. Por isso que, muitas vezes, assim, gráfico ajuda muito. Porque é só a gente colocar o olho que a gente consegue... Já identificar o que a pessoa está querendo dizer, né? E daí a gente tem aqui uma comparação da média e da mediana. Só para vocês entenderem como nós não vamos trabalhar nessa aula com gráficos, tá? Vamos trabalhar na próxima aula com gráficos. Mas só para vocês entenderem um pouco como que ficaria, por exemplo, esse gráfico na comparação da média e da mediana, tá? Esse primeiro aqui, se o conjunto de dados é simétrico, a mediana é igual a média, né? Então, ele é simétrico. A mediana aqui está igual à média. Nos casos em que a mediana é menor que a média, o conjunto é considerado assimétrico à direita, né? E nos casos em que a mediana é maior que a média, o conjunto é considerado assimétrico à esquerda. Então, naquele caso que a mediana é maior, ó, quando a mediana é menor que a média. Nesse caso aqui, foi o caso do exemplo que a gente deu agora dos salários. A média era 2.520 e a mediana, se não me engano, era 1.300 que a gente viu ali. Então, nesse caso, ele ficaria num gráfico assimétrico à direita, tá? Quando a mediana é menor que a média. Na próxima aula, a gente vai dar uma detalhada um pouco maior nesses gráficos, tá? Só para vocês terem uma noção de como que fica esses dados aqui, comparando aqui a mediana e a média, tá? Aí, pessoal, a gente tem outra situação. É muito fácil a gente pegar um conjunto de dados e tirar a média. Eu tenho certeza que vocês acharam fácil aí também encontrar a mediana e a moda muito mais, né? A gente está falando aí das medidas de posição, né? Só que, por exemplo, assim, vamos supor que eu tenho um conjunto de dados que tenha mais de uma grandeza, que tenha, tipo, 2 valores, e eu quero tirar a média disso. Então, às vezes, eu não posso usar o mesmo cálculo da média. Então, aí, nós vamos usar o cálculo da média ponderada, tá? Que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Quando calculamos uma média e as grandezas em jogo não têm todas a mesma importância ou a mesma significância, podemos muito bem não obter uma medida estatística que nos diga o que estamos esperando descrever. Às vezes, os dados contêm entradas que possuem um maior efeito na média do que outras. Nesses casos, a média aritmética não é mais adequada, que foi o que eu falei aqui para vocês agora, uma vez que esta considera que todas as variáveis possuem o mesmo peso ou grau de importância. E para encontrar a média de tais conjuntos, é preciso calcular a média ponderada. O que isso está querendo dizer? Quando eu falo assim, eu tenho uma turma com 50 alunos e me passa a idade dos 50. Todos têm a mesma importância. A gente está falando da idade de 50 alunos. É muito fácil. A gente vai pegar, vai tirar a média disso. Mas a média ponderada, ela não envolve só uma importância. E a gente vai ver agora num exemplo e vocês vão entender o porquê. Em geral, a média ponderada, que é esse símbolo aqui, né, o símbolo da média, de um conjunto de números. A mesma coisa que a gente viu lá na média aritmética, né, x1, x2, x3, cuja importância relativa é expressa numericamente por um conjunto correspondente de números, W1, W2, W3. E, no caso aqui, Wn. É dada por... Pessoal, uma observação muito importante. Quem estiver acompanhando os cálculos, quem estiver acompanhando as aulas com o caderno de atividades, tá? De vocês, eu peço que vocês façam uma observação aí no livro, aqui embaixo dessa fórmula. Aqui não é W, aqui é X, aqui é X. A gente vai fazer o quê? A fórmula da média ponderada
é nada mais que o total, por exemplo, do W vezes o X sobre a soma do X e não sobre a soma do W. Lá nas nossas atividades eu coloquei a fórmula correta, mas aqui eu quis deixar assim para vocês, para quem estiver acompanhando pelo livro, já fazer uma observação lá. É igual eu estava comentando com o professor. Pode ser que um pouco mais para frente vocês queiram tirar uma dúvida ou ver alguma coisa, não vai lembrar que estava equivocada essa fórmula. Então, vai lá e corrijam. O número que vai embaixo ali da nossa fórmula é o que se refere ao X e não ao W, tá? Aí nós vamos aplicar a fórmula aqui e vocês vão entender. Ó. Um consumidor deseja saber o preço médio que pagará pelo quilo de carne, sabendo que esse comprará 2 kg de carne do tipo patinho, 5 kg de alcatra e 3 kg de picanha. Deu até fome agora falar da picanha, né? Dados os preços de R$ 9,00, R$ 16,00 e R$ 23,00, respectivamente. Calcule o preço da média ponderada. Por que que a gente vai fazer média ponderada e não média? Olha aqui, a gente está falando de duas grandezas. A gente está falando a quantidade de quilos e o preço do quilo. Então, eles não têm o mesmo grau de importância, tá? Então, olhem aqui, pessoal. Aqui o meu X1 é igual ao 2, que é o 2 kg aqui que a gente comprou dessa carne. O X2 a gente encontrou aqui que é esses 5 quilos. E o X3 é o 3 quilos. E, respectivamente, R$ 9,00, R$ 16,00 e R$ 23,00. Agora fica... Aqui vamos consertar também, que aqui é X, né? Consequentemente, vamos aplicar nossa fórmula aqui, ó. Fórmula da média ponderada. O que que a gente vai fazer? Gente, ó, 2 vezes 9, que é o X1 vezes W1. Olha como fica fácil quando a gente organiza os dados para depois colocar na fórmula, né? Mais X2 vezes W2, 5 vezes 16, mais X3 vezes W3, 3 vezes 23. Então, a gente vai ter aqui 2 vezes 9, 18, 5 vezes 16, 80 e 3 vezes 23, 69. Sobre o quê? Sobre os valores de X. Então, vai ser X1 mais X2 mais X3. No caso, 2... No nosso caso, o peso, né, professor? No nosso caso, o peso. 2 mais 5 mais 3. Então, a gente tem aqui embaixo da nossa fórmula. Aí, é só fazer o cálculo. Então, a gente vai ter o total aqui, 167 divididos por 10. Então, a média ponderada aqui, ele quer saber qual é a média do preço que ele vai pagar pelo quilo dessa quantidade de carne, vai ser, a média vai ser 16,70. Então, ele consegue chegar aí num valor. Então, só para vocês entenderem, num lado eu estou falando, por exemplo, da quantidade de quilos e do outro do valor. Por isso que eu não posso fazer média aritmética nesse caso, tá, pessoal? Então, corrijam aí a fórmula de vocês. Depois, organizando aqui, ó. Voltando aqui, ó, nesse quadrado que está aqui, né, nessa informação que está aqui, né, em azul. Primeira coisa que a gente tem que fazer é isso, organizar esses dados. Porque quando você pega e organiza o X1, o X2, o X3, poderia ter mais informações, tá? Ele poderia ter feito uma média lá de 10 tipos de carne. Daí iria até o X10 no caso, né? A partir do momento que vocês organizam esses dados aqui, vocês levam a fórmula e o cálculo sem problema nenhum. Primeira coisa, organiza os dados que vocês não vão ter erro na hora de calcular, tá? E daí a gente tem a média de dados agrupados, que nada mais é quando a gente volta a falar sobre distribuição de frequência. A gente falou aula passada, construímos aí uma distribuição, fizemos a frequência acumulada. Então, a gente vai ter que fazer cálculos quando tiver distribuição de frequência também, tá? Então, a média de uma distribuição de frequências para uma amostra é aproximada por, no caso, é essa fórmula aqui. A média é o total de x vezes f, que f é a frequência, sobre n, que no caso seria o número da nossa amostra, tá? Pessoal, daí eu deixei aqui uma observação que tem no livro de vocês, que é bem interessante também, que daí vai mostrar certinho essas fórmulas aqui que a gente está falando, tá? Vamos dar um exemplo do que a gente falou agora. Use a distribuição de frequência abaixo para aproximar a nota média dos alunos de uma amostra. Olha aqui, pessoal. Aqui eu tenho o ponto médio das classes. Então, o que está dizendo? Que dentro
dentro da média da nota 12, eu tive a frequência de um aluno que tirou isso. Na média de 28, 5 alunos. Na média de 44, 5 alunos. Na média de 60, 7 alunos. Então, eu tenho mais de uma observação, no caso, por nota. Então, por isso que a gente coloca isso dentro de uma distribuição de frequência, tá? Então, agora, olha como que fica fácil aplicando a fórmula. Se a gente falou agora que a fórmula da média de dados agrupados, né, o total de x vezes f sobre n, e aqui eu dei o valor de x, e aqui eu dei o valor de f, e aqui eu já dei o valor de x vezes f, tá, pessoal? Que nada mais é do que 12 vezes 1, 12, 28 vezes 5, 140, 44 vezes 5, 220, tá? Só que a gente já fez isso aqui e já somou e colocou o total aqui. Então, a fórmula é o total de x vezes f. Qual que é o total de x vezes f? Tá aqui, ó. Né? Sobre n. Qual que é a quantidade da nossa amostra, gente? Tá aqui, ó. Olha como que fica fácil. 2.624 divididos por 40, né? Então, a média dentro desse conjunto aqui de dados das notas desses alunos é 65,6. Então, fica bem tranquilo quando a gente já organiza os dados. É um dos passos mais importantes. Por exemplo, assim, nessa tabela que eu mostrei agora, a gente deu o valor de x e deu o valor de f. Só que a gente já deixou essa coluna também aqui do x vezes f. Já calculamos isso, porque eu sei que a fórmula vai pedir. Então, já vamos fazer o total aqui, depois para aplicar na fórmula, fica bem tranquilo, né? Aí, pessoal, finalizando esse cálculo agora quando a gente tem os dados da distribuição de frequência, a gente finaliza o nosso conteúdo de medidas de posição, né? Média, mediana, moda. No caso, dentro da média, a gente tem média ponderada e também a média de dados agrupados. Finalizando isso, a gente entra agora nas medidas de dispersão. Tá? As medidas de dispersão, elas nos mostram qual é a variação a partir da média, tá? Então, vamos dar continuidade aqui, falando sobre essas medidas. As medidas de dispersão têm por finalidade esclarecer possíveis discrepâncias de um conjunto de dados, o que permite maior confiabilidade dos resultados. Vale observar também que, na maioria dos casos, as medidas de dispersão e posição são utilizadas conjuntamente. A gente vai ver muito isso, principalmente aqui em variância e desvio padrão, que a gente primeiro precisa calcular a média para depois continuar com a nossa fórmula. Então, aqui a gente vai falar sobre amplitude total, desvio médio, variância e desvio padrão. Tá, pessoal? Amplitude total, a gente falou sobre isso na nossa aula anterior. Quando a gente estava fazendo a nossa distribuição de frequência, eu mostrei para vocês como que fazia o cálculo da amplitude total. Só que como aqui a gente vai ver um pouquinho mais aprofundado, a gente vai ver que tem mais de uma maneira de calcular, tá? Então, a medida mais simples é a amplitude do conjunto. É a diferença entre as entradas máximas e mínimas no conjunto. Existem basicamente duas formas de calcular a amplitude total de uma base de dados agrupados. Vou mostrar para vocês. A primeira, critério do ponto médio das classes, tá, pessoal? Como que é esse critério? Primeira coisa que eu vou fazer, vou pegar o nosso primeiro conjunto e o nosso último conjunto e vou tirar a média, tá? Então, no primeiro conjunto eu tenho as observações 146 e 154. Então, eu pego 146 mais 154, que é 300, divido por 2, dá 150. Vou fazer a mesma coisa aqui na última classe. 186 mais 194, dá 380, divididos por 2, 190. Agora, a gente calcula a amplitude. Amplitude nada mais é que a última classe menos a primeira, a média, né? 190 menos 150. Então, o ponto médio das classes aqui, a amplitude total calculando pelo ponto médio é 40 centímetros, tá? Agora, vamos pelo nosso outro critério, que foi o critério que eu mostrei para vocês na aula passada. Critério pelo limite de classes, que é o mais fácil de fazer.
A gente pega a frequência da última classe menos a primeira frequência da primeira classe e faz a subtração. Então, a gente vai pegar 194 menos 146 e a gente vai ver aqui que essa amplitude é de 48 centímetros, tá? O mais usado é essa pelo critério do limite de classes. A gente até usou ele na nossa aula anterior, mas pode ser que, em alguns casos, algum exercício pode pedir que calcule a amplitude pelo critério do ponto médio, tá? Então, caso isso seja solicitado para vocês, vocês já conhecem as duas formas de calcular, tá? Nosso próximo assunto aqui, desvio médio. O desvio, eu acho extremamente importante isso aqui, gente. Não que os outros não sejam, mas é muito importante essas informações aqui do desvio médio. O desvio médio simples é uma medida de dispersão dos dados em relação à média de uma sequência. O afastamento em relação a essa média. Vamos ver o que isso quer dizer. Em 2 grupos de amigos, pesquisaram-se as notas obtidas num trabalho escolar. Cada grupo era composto por 5 pessoas. Identificamos cada grupo com a letra A e B. Então, eu já sei que na amostra A tem 5 e na amostra B tem 5, né? Vamos calcular a média de cada grupo desse? Vamos colocar lá os dados, né? Aqui eu estou mostrando para vocês, refazendo aqui aquela fórmula que a gente fez no começo da aula, né? Então, a gente vai pegar a soma desses números, dividir por 5, que é a nossa amostra, e vai achar que o grupo A teve a média 4. E para o grupo B, a gente não precisa nem pensar muito para saber quanto que é a média, né? Se todos tiraram nota 4, a média do grupo B é 4. Aí eu pergunto para vocês, olhando para a média, dá para eu interpretar, entender qual grupo teve o maior desempenho? Se eu vi que o grupo A teve média 4 e o grupo B teve média 4. Então, pessoal, fica complicado da gente dizer qual grupo teve o melhor desempenho aqui, né? Então, por isso que a gente vai fazer esse método aqui do desvio médio, para a gente saber qual que teve um desvio maior da média, consequentemente, um melhor desempenho de notas, tá? Ah lá, que é a pergunta que a gente tem que fazer, ó. Qual grupo de alunos teve melhor desempenho, né? Ó, vamos trabalhar com a ideia de dispersão em torno da média. A ideia aqui é identificar o quanto cada nota se desviou da média, né? Gente, a gente não trabalha com dados negativos. Então, para resolver o problema dos desvios negativos, podemos utilizar o conceito de módulos, que considera o valor absoluto do número. Então, é exatamente o que está nessa tabelinha aqui que eu vou mostrar para vocês. A gente tem aqui as notas do aluno 1, do grupo A, né? A gente está falando. Aluno 1, aluno 2, aluno 3, aluno 4 e aluno 5. As notas de cada um deles. O que a gente vai fazer? Qual é o primeiro passo que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nota do aluno e diminuir da média que a gente encontrou. E a gente já viu que a média que a gente encontrou nos 2 grupos foi 4. Então, 4 é o número que a gente vai trabalhar. Então, a gente vai pegar a nota do aluno e vai diminuir da média. Vamos ver como é que vai ficar? A nota do aluno 1 é 4. 4 menos 4, 0. Né? A nota do aluno 2 é 3. 3 menos 4, menos 1, certo? A nota do aluno 3 é 8. 8 menos 4, 4. A nota do aluno 4 é 3. 3 menos 4, novamente, menos 1. E a nota do aluno 5 é 2. 2 menos 4 é igual a menos 2, tá? Então, esse foi o nosso segundo passo aqui. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar isso aqui dentro de módulos. Vamos colocar o 0 em módulos e vamos colocar ele igual a 0, porque, né? 0 continua sendo 0. O menos 1 vai ser 1, porque quando a gente coloca em módulos, a gente faz isso com o intuito de deixar o valor absoluto. Então, isso quer dizer que a gente vai tirar o valor negativo, né? O 4 vai continuar 4, o menos 1 aqui dentro do módulo ele fica 1, e o menos 2 ele fica 2, tá? Depois, o que a gente vai fazer? A gente vai, nada mais, nada menos que encontrar a média desses valores aqui.
desses que a gente encontrou aqui depois do módulo, tá? 0, 1, 4, 1 e 2. Então, a gente vai somar 0 mais 1 mais 4 mais 1 mais 2, que vai ser 8, e vamos dividir por 5, por quê? Porque é a quantidade de observações. Então, 8 divididos por 5 é igual a 1,6. Então, aqui a gente já encontrou um outro valor, né? Agora, vamos ver como é que fica isso no conjunto B? No grupo B, né? Todos os nossos alunos tiraram nota 4, certo? Então, se a gente for fazer a comparação com a média, 4 menos 4, todos vai ser 0. Aqui a gente colocou em módulos só para seguir o padrão do grupo A, mas no caso não precisaria, porque não teria nenhum número negativo, né? Então, o desvio médio vai ser a soma dos zeros, que divididos por 5 vai ser 0, né? Então, pessoal, olha só, o desvio médio é apresentado por DM e pode ser calculado pela fórmula. É essa fórmula aqui que a gente acabou de fazer. Xi menos a média, que nada mais é que isso aqui, ó. Xi menos a média, xi menos a média, que foi o que a gente fez aqui, tá? Nisso a gente vai ter um total e vai fazer vezes a frequência. Só que como nessa frequência foi tudo 1, que era uma observação para cada aluno, então a frequência continuou sendo 1, ela nem entrou no cálculo. E divide pelo número de observações. Pessoal, se a gente viu que no grupo A a gente teve o desvio médio de 1,6 e no grupo B a gente teve desvio médio 0, a gente consegue observar que o grupo A ele teve um desempenho um pouquinho melhor que o grupo B, tá? Então, aí a gente consegue ter uma noção melhor desses dados. Tem alguns exemplos que tem vários, por exemplo, continuar a falar em grupos aqui, vários grupos, vamos colocar que tenha 5 grupos, e tem números muito distantes, só que quando a gente tira a média de todos esses grupos, dá o mesmo valor. Então, nesses casos, e a gente vê que tem números diferentes, só que quando a gente tira a média, dá o mesmo valor, que foi o que aconteceu aqui. Então, nesses casos, a gente vai lá e aplica o conceito aqui do desvio médio, tá? Aí, vamos falar agora da variância, o nosso penúltimo assunto aqui. A variância é outra medida de identificação de dispersão, tá? Ou variabilidade dos dados de um determinado conjunto que leva em consideração cada valor em uma distribuição. Vou até dar a dica para vocês, o S2 aí, quem lembrar do coração é o símbolo da variância, né? A fórmula da variância, que é S ao quadrado, que é igual ao total de x i menos a média. Gente, total de xi menos a média nada mais é do que a gente acabou de fazer no exemplo do desvio médio, tá? Só que a única coisa é que na variância a gente eleva aquele número ao quadrado, sobre n, que é o número de observações. Então, aqui o S ao quadrado é a variância, a soma de xi menos a média elevado ao quadrado, né? É a soma dos quadrados em relação à média, e n é o número de observações, tamanho da amostra. Não se assustem, vamos aplicar isso no cálculo para vocês verem como fica fácil, tá? A empresa tradicional limitada deseja avaliar a variância em seu volume de vendas, com base no faturamento dos últimos, aqui não é 6, tá? É 7, pessoal. 7 meses. Dados os valores mensais abaixo, em milhares de reais, calcule a variância. Então, ele quer saber a variância do volume de vendas nos últimos 7 meses, né? E a gente vê que tem 7 observações aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí a gente já consegue saber que o nosso N vai ser 7, já que o nosso N é o valor, é o número da nossa amostra, né? Primeiro passo que a gente vai fazer, antes de aplicar a fórmula da variância, encontrar a média desse conjunto de dados. A média nada mais é do que nós somarmos todos esses valores do conjunto e dividirmos pelo total da nossa amostra, que é 7. Então, é isso que a gente vai fazer. 15 mais 16, mais 17, mais 18, mais 19, mais 20, mais 23, divididos por 7. Que vai ser 128 divididos por 7. A nossa média vai ser 18,29. Para que serve esse 18,29? Dá uma olhada aqui no cálculo, pessoal. Essa aqui foi a fórmula que eu acabei de passar para vocês, que é a fórmula da variância. Se ele está dizendo que eu tenho que pegar o xi menos a média elevado ao quadrado,
olha como que vai ficar. Eu vou voltar aqui um pouquinho. Aqui, 15, aqui é o meu conjunto de dados, né? 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 23. Então, eu vou usar esses números. Então, eu vou pegar 15 menos 18 e 29 ao quadrado. O que é 18 e 29? A média. Mais 16 menos 18 e 29 ao quadrado, mais 17 menos 18 e 29 ao quadrado. E vou fazer isso com todos os números lá do meu conjunto. Vou pegar todos os números do meu conjunto, vou diminuir da média e vou elevar ao quadrado. É a soma disso dividido pelo total da nossa amostra. Essa é a variância. Então, aqui, gente, matemática, hein? Primeiro a gente resolve o que está dentro do parênteses para depois a gente elevar ao quadrado. Então, aqui a gente faz 15 menos 18, 29 e a gente encontrou aqui o resultado de todos os cálculos, né? Aí, depois a gente eleva ao quadrado, tá? Esse outro passo. E depois, o próximo cálculo é só somar. Então, a gente vai ter o total aqui de 43.418 divididos por 7. Variância 6,204. Isso quer dizer que o valor da variância no volume de vendas é de R$ 6.224, tá, pessoal? Então, assim, quando a gente olha para a fórmula, a gente acha complicado. Mas colocando a fórmula, aplicando a fórmula, fica bem mais tranquilo de entender. Quando a gente pega os dados, é por isso que eu falei, primeiro passo, calcular a média. Porque sem a média a gente não resolve nada nessa fórmula aqui. Mesma coisa no desvio padrão. Sem a média a gente não vai resolver nada no desvio padrão. Por quê? Porque o desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância, tá, pessoal? Ó, o desvio padrão é uma medida de variabilidade obtida somando-se os quadrados dos desvios em relação à média, dividindo-se por n e tomando-se a raiz quadrada. Gente, é a mesma fórmula da variância. A única coisa aqui é que a gente colocou uma raiz quadrada e, logicamente, que o símbolo aqui, no caso, do desvio padrão é somente o S, né? Vamos fazer um exemplo do desvio padrão para vocês verem como que é bem parecido aqui com a variância. Ó. Tomaremos como base o conjunto de dados abaixo, representados pela idade dos jovens matriculados num curso profissionalizante. Olha, pode ser até o nosso curso técnico aqui, né? Então, vamos ver qual é o volume aqui da nossa amostra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 também. Então, a gente vai trabalhar com a amostra de 7 elementos, né? Primeiro passo, calcular a média. Então, a gente vai pegar 15 mais 16, mais 17, mais 19, mais 20, mais 21 e vai dividir por 7. Então, a gente vai ter o total de 126 divididos por 7, que é igual a 18. Então, a gente encontrou a média, que a média desse conjunto de dados é 18, tá? Então, a gente vai continuar o quê? A gente vai continuar usando esse conjunto de dados e vai continuar usando a média, porque a gente vai pegar cada elemento desse conjunto de dados e diminuir da média, tá, pessoal? Exatamente como a gente fez lá na variância. Só que aqui a gente colocou numa tabela. Ó, 15 menos 18, a gente vai encontrar menos 3, 16 menos 18, menos 2, 17 menos 18, menos 1, 18 menos 18, 0. Isso nada mais é do que o cálculo que a gente fez lá na fórmula da variância, tá? Só tá dentro de uma tabela, mas é o mesmo cálculo, tá? 15 menos 18, 16 menos 18, 17 menos 18, que é menos 1, 18 menos 18, que é 0, 19 menos 18, que é 1, 20 menos 18 é 2 e 21 menos 18, que é 3. E nós vamos pegar todos esses números que nós encontramos agora e vamos elevar ao quadrado, tá? Que a gente vai encontrar menos 3 ao quadrado, tudo que é menos que for elevado ao quadrado vai ficar mais, né? Porque menos com menos, todo mundo sabe que é mais, né? Então, menos 3 ao quadrado, 9, menos 2 ao quadrado, 4, menos 1 ao quadrado, 1, 0 ao quadrado, 0, 1 ao quadrado, 1, 2 ao quadrado, 4 e 3 ao quadrado, 9. O que a gente precisa? Somar agora isso que a gente acabou de fazer, esse conjunto de dados aqui, ó. 9 mais 4 mais 1 mais 0 mais 1 mais 4 mais 9. Então, a gente vai encontrar que o total de xi menos a média ao quadrado é 28. Eu sei que o total de xi menos a média ao quadrado é 28. E eu sei que a minha amostra tem 7 elementos, agora eu chego na minha fórmula do desvio padrão,
tá? Por quê? Porque o desvio padrão me pede total de xi menos média ao quadrado. Acabei de encontrar, 28. Sobre n. N são 7 elementos. Então, eu tenho que o desvio padrão é igual a 28, a raiz quadrada de 28 divididos por 7. Então, o desvio padrão é igual a raiz quadrada de 4. Então, eu tenho que o desvio padrão é igual a 2, tá? Então, agora nós podemos dizer que o desvio padrão é de 2 anos para os 7 alunos matriculados no curso profissionalizante. Os dados nessa distribuição desviam da média por 2 anos, né? A gente consegue chegar a essa conclusão. E eu também tenho o desvio padrão em uma distribuição de frequência agrupada, né? E o desvio padrão pode ser aproximado a partir de uma distribuição de frequência agrupada por meio da adaptação das fórmulas de uma distribuição de frequência simples, que nos substitua os valores dos dados x pelos pontos médios dos intervalos de classe f, especificamente agrupados. Então, aqui eu tenho a fórmula da média de dados agrupados, que nós vimos ela agora há pouco, e daí eu vou ter aqui a fórmula do desvio padrão quando é dados agrupados, tá, gente? Olha só, dentro dessa distribuição de frequência eu tenho o valor de x, tenho o valor de f, tenho o valor de f vezes x, que nada mais é do que esse vezes esse vezes esse, e f vezes x ao quadrado, tá? Que nada mais é do que eu pegar x ao quadrado, por exemplo, esse 1,5, fazer ao quadrado e fazer vezes f. Como que eu vou fazer para calcular a média? Se a média é igual ao total de xf vezes n. Onde que está xf aqui? Xf, quando eu falo x vezes f, está aqui já. Ó. O total de xf de f vezes x é 68,24. Qual que é o total da nossa amostra? 40. Então, a gente vai ter 68,24 divididos por 40. Então, a média é 1,706. Cálculo do desvio padrão. Na nossa fórmula... Aqui, o n é igual a 40, isso. A nossa fórmula aqui, total de f vezes x ao quadrado. Onde que está o meu total de f vezes x ao quadrado? Já está me mostrando ali dentro da minha distribuição de frequência. O total de f vezes x ao quadrado é 116,928, que já está aqui, ó, divididos pelo total da nossa amostra, que é 40. Então, a gente, daí menos a média, tá? Menos a média que a gente encontrou aqui. Então, vai ficar a raiz quadrada de 116,928 divididos por 40, menos 1,706 ao quadrado, tá? Então, o desvio padrão vai ser 2,9232 menos 2,91044. Então, a gente tem aqui um desvio padrão de 0,112978. Tá, pessoal? Seguinte, geralmente, quando a gente tem essa tabela de distribuição de frequências bem completinha, é só colocar os dados. Só que muitas vezes vocês vão encontrar essa tabela só com o valor, por exemplo, de x e de f. Aí vocês vão ter que calcular f vezes x e f vezes x ao quadrado. Só que como vocês já têm o valor de x vezes f, nada mais é puramente multiplicação isso. É só completar a tabelinha ali que vocês vão chegar no resultado aqui do cálculo aqui do desvio padrão, tá? Conforme eu falei na nossa aula passada, né, a gente tem que dar uma passada bem rápida sobre cada assunto, né, mas a gente conseguiu, ainda bem. Assim, durante as nossas atividades, eu creio que a gente consiga tirar as dúvidas de todos os alunos, né, porque refazendo as atividades com vocês fica um pouco mais fácil, né. Não deixem de tentar fazer esses cálculos, porque a gente tentando fazer que a gente começa a ter dúvidas, começa a gerar as dúvidas. Então, pode ser que vocês tenham achado difícil quando eu estava mostrando, mas peguem a fórmula lá e tentem resolver nesse intervalo, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir, vocês vão ver que não é tão difícil assim, e na nossa correção aí, as dúvidas que tiverem, a gente já tenta eliminar todas, correto? Lembrando assim que várias cidades estão com muita chuva e alguns alunos não puderam ir às aulas por conta da quantidade de chuva dessas cidades, né? E aí se torna mais importante ainda você que está em sala fazer as correções, tirar as dúvidas, enviar as dúvidas para cá para que a gente possa fazer as correções, porque você vai orientar o seu colega que não teve presente hoje, tá? Então assim, em todas as cidades
atividades. É muito importante hoje, mais ainda, que vocês participem e tirem as dúvidas. Não fiquem com dúvida, porque vocês vão acabar orientando os seus colegas quando eles tiverem as dúvidas por não terem assistido a aula de hoje, tá? É isso aí, pessoal. Eu aguardo vocês aí para a correção das nossas atividades. Olá, pessoal, de volta aqui para a nossa correção. Espero que tenha dado tempo aí para vocês fazerem o cálculo das fórmulas aí dos exercícios. A gente está com um probleminha aí de uns alunos que não puderam comparecer a... Muita chuva em alguns municípios, né, professor? Isso aí, mas quem estiver aí assistindo as aulas, estiver corrigindo as questões aí, depois passa para o amigo, porque essa aula, ela é muito importante aqui dentro da nossa disciplina. A gente viu um dos conceitos assim mais importantes aqui dentro da estatística, quando a gente fala aí das medidas de posição e das medidas de dispersão, tá? Então, pessoal, ajudem aí os seus colegas aí na sala depois, auxiliando aí na correção dessas atividades, tá? Vamos dar sequência aqui, então, a nossa correção. A gente já tem algumas respostas, né, professor? Tem sim. Questão 1. Identifique nas medidas apresentadas abaixo quais são. Então, a gente vai ter o quê? Medidas de posição e medidas de dispersão, tá? A gente falou somente sobre isso nessa aula de hoje. Então, quando eu falo de desvio padrão, o que é desvio padrão? Desvio padrão é uma medida de dispersão, né? Moda. Medidas de posição. Média aritmética. Também medidas de posição. Amplitude total. Medidas de dispersão. Variância. Dispersão também. E a mediana, que é uma medida de posição, tá? A gente, eu costumo falar que a medida de posição é quando a gente tem um conjunto de dados lá e a gente encontra um número ali numa determinada posição dentro desse conjunto, que no caso é a média, é a mediana. Quando a gente vai ver a mediana, a gente não olha dentro do conjunto de dados e muitas vezes a gente já consegue identificar qual que é o número que a gente está procurando. E consequentemente, a moda também é uma medida de posição. A gente olha para o conjunto de dados e já consegue lá identificar qual que é a moda, né? Ressaltando, conforme eu falei na nossa aula hoje, não esqueçam de organizar esses dados antes de calcular. Quando a gente vai fazer o cálculo da média, isso não é problema, porque a gente vai fazer a soma dos números desse conjunto de dados. Então, a gente vai fazer a soma, então, independe em que ordem que ele está. A gente vai somar e vai dividir, né? Mas, no caso de mediana e moda, a gente precisa estar com os dados organizados, ok, pessoal? A gente teve respostas, alguns alunos acertaram essa questão, sim, né? Questão. Então, é isso aí. Questão 2. Vamos começar aqui com os nossos cálculos agora. Numa pesquisa em 6 supermercados, o quilo do arroz apresentava os seguintes preços: R$ 2,00, R$ 1,90, né? R$ 2,30, R$ 2,20, R$ 2,50 e R$ 2,40. Então, com base nos dados propostos, calcule o valor da média e da mediana para o quilo do arroz, né? Então, a gente viu o valor do arroz em 6 supermercados e a gente vai ter que calcular a média e a mediana do valor do quilo do arroz, né? Então, vamos primeiro lá calcular a média. O que a gente vai fazer? Vai pegar o valor do quilo do arroz dos 6 supermercados, que é, deixa eu pegar aqui, R$ 2,00
1,90, 2,30, 2,20, 2,50 e 2,40 e vai dividir por N, que é a nossa amostra. Em qual que é o número da nossa amostra? Não são 6 valores, que são 6 supermercados, então o nosso N vai ser 6. Então, a gente vai somar, que vai dar 13,30 e vai dividir por 6. Então, a média do quilo do arroz nesses 6 supermercados é R$ 2,22, né? Então, bem tranquilo quando a gente fala em calcular a média. Mediana. Então, pessoal, primeira coisa que já tem aqui na nossa resolução. O que a gente fez? Colocou os dados em ordem, porque eles não estavam em ordem lá no nosso enunciado do exercício. Então, a gente vai colocar aqui, ó, em ordem crescente. 1,90, 2, 2,20, 2,30, 2,40 e 2,50. Então, vamos calcular a mediana. Como são 6 e é um número par, nós vamos pegar os dois elementos do meio, 2,20 e 2,30. Agora, o que a gente faz? Soma, tira a média desses dois números. 2,20 mais 2,30 divididos por 2, que vai dar 4,50. Então, a nossa mediana é 2,25. Então, reparem que a média e a mediana, nesse caso, aí ficou bem próximo, né? Em alguns casos, isso não vai acontecer. A gente viu um exemplo durante a nossa aula hoje, mas nesse caso ficou bem próximo. Então, quando vai calcular a mediana num conjunto de números que é par, a gente faz isso, com os elementos do meio e tira-se a média disso, tá? Tá ok isso aí, né, professor? Tá ok. Pessoal, tá? Acertaram todos. Ok. Então, agora vamos a mais um exercício aqui. Agora a gente vai falar sobre média ponderada, né? Comprei 5 doces a R$ 1,80 cada um. 3 doces a R$ 1,50 e 2 doces a R$ 2,00. Qual foi o preço médio por doce? Gente, a gente vai lembrar do que agora? Daquele exercício que a gente... daquele exemplo que a gente deu hoje durante a nossa aula, do quilo da carne, que tinha tantos quilos a tantos reais. Aqui é a mesma coisa, ó. Vamos fazer junto aqui, ó. 5 doces, né? Aqui o meu X1 vai ser, ó, 5 doces, 3 doces, 5 doces, 3 doces e 2 doces. E o W vai ser o valor de cada doce. Então, eu comprei 5 doces, ó, a R$ 1,80. Então, X1 é 5, W1 é 1,80. 3 doces a 1,50. O X2 é 3, o W2 é 1,50. E 2 doces a R$ 2,00. O X3 é 2 e o W3 é R$ 2,00. Então, agora que a gente já organizou esses dados, fica bem fácil para a gente aplicar na nossa fórmula. A nossa fórmula está aqui em cima. Então, a gente vai ter que fazer a soma da multiplicação do x vezes o w sobre a soma do x. O que é isso? 5 vezes 1,80, ó, x1 vezes w1, 5 vezes 1,80, tá aqui. Mais x2 vezes w2, 3 vezes 1,50. Mais x3 vezes w3, 2 vezes R$ 2,00. Sobre o quê? Sobre a soma de x. 5 mais 3 mais 2. Aí é só calcular, tá? Então, a gente vai ter, aqui essas multiplicações é dar 9 mais 4,50 mais 4 divididos por 10. Então, a gente vai ter 17,50 divididos por 10. Então, o preço médio por doce foi de R$ 1,75, tá? Então, aqui a gente acabou de tratar sobre média ponderada. E vocês conseguiram ver que a primeira coisa que a gente fez aqui foi retirar as informações, esses dados, antes do enunciado, para depois a gente já conseguir aplicar eles na fórmula e ficou bem tranquilo de fazer, né? Pessoal, acertou? Todos acertaram, não é? Que ótimo. Nossa, fico bem contente mesmo, porque primeiro porque quando a gente olha para essa fórmula, a gente acaba achando que ela é bem complicada, né? Mas é o que eu quis passar para vocês. A gente organizando os dados, não tem fórmula complicada, né? Vamos lá para a nossa questão 4. Então, eu tenho lá, dado o conjunto de dados a seguir, calcule a variância.
Primeira coisa, vamos fazer aqui junto. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho uma amostra com 10 elementos. Então, quando a gente for falar de N, o nosso N é 10, porque a gente tem 10 elementos aqui nessa amostra. Quando a gente vai calcular a variância, pessoal, a gente passou para vocês aí na nossa aula a fórmula da variância, mas tanto quanto variância ou desvio padrão, a primeira coisa que a gente faz é tirar a média. Então, a gente vai fazer isso agora com esse conjunto de dados. A gente vai pegar todo esse conjunto de dados, 2 mais 3, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9, mais 10, divididos por 10, que é o nosso N, que é o número de elementos da nossa amostra. Então, vai dar 57 divididos por 10, encontramos aí a média, que é 5,7. É sobre essa média agora que a gente vai entrar no cálculo da nossa variância. Sem encontrar a média, a gente não consegue prosseguir com o cálculo da variância, tá? Então, vamos lá. Aqui eu deixei os dados para a gente conseguir identificar para continuar o exercício, tá? Então, essa aqui é a nossa fórmula, né? Que é o total de xi menos a média ao quadrado sobre n. A nossa média, nós acabamos de encontrar que é 5,7 e aqui tá os dados da nossa amostra. Então, o que a gente vai fazer? Vamos encontrar isso aqui primeiro, ó. Xi menos a média ao quadrado de cada um desses números. Lá no nosso exercício, durante a nossa aula, a gente conseguiu colocar tudo dentro de uma conta. Mas aqui a gente não ia ter espaço para fazer isso, então a gente primeiro resolveu esse pedaço aqui da conta. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar primeiro, ó, esse 2 aqui. 2 menos a média. Quanto que é a média? 5,7 elevado ao quadrado. Então, a gente vai encontrar aqui, que é 13,69. Aí, vamos para o próximo número. 3 menos 5,7 elevado ao quadrado, que é 7,29. 3 menos, novamente, né? Porque tá vendo que o 3 repete aqui. Então, nós vamos pegar todos os dados da nossa amostra, diminuir da média ao quadrado. Então, aqui também vai dar 7,29. 4 menos, que aqui a gente está no 4, ó, menos 5,7 ao quadrado. Encontramos aqui 2,89. 5, né? Menos 5,7 ao quadrado, que é 0,49. 6 menos 5,7 ao quadrado, que é 0,09. 7, estamos no 7 aqui, menos 5,7 ao quadrado, que é igual a 1,69. 8 menos 5,7 ao quadrado, que é 5,29. 9 menos 5,7 ao quadrado, que é 10,89. E 10 menos 5,7 ao quadrado, que é igual a 18,49, tá? Pessoal, ressaltando, primeiro a gente faz a subtração que está dentro do parênteses para depois elevar ao quadrado, tá? Porque muitas vezes eu falo 2 menos 5,7 ao quadrado, fica parecendo que é o 5,7 que é ao quadrado. Mas como ele está dentro do parênteses, a primeira coisa que a gente vai fazer é resolver essa subtração que está dentro do parênteses para depois elevar ao quadrado, tá? Aí, nós encontramos todos esses dados, os dados os elementos aí da nossa amostra, que tem, no caso, que tem 10 elementos. Agora, é só a gente colocar na fórmula. A nossa fórmula da variância nada mais é que a soma de todos esses números aqui, divididos por n, que é a nossa amostra, que é 10. Então, a gente vai pegar todos esses números que nós fizemos o cálculo aqui, vai somar e dividir por 10. Então, aqui a gente organizou eles. A gente vai ter variância igual a 68,10 divididos por 10. Então, a nossa variância aqui é igual a 6,81. Deixando uma coisa bem clara. Durante a nossa aula, o cálculo da variância, ele foi feito numa linha só. Essa primeira coluna foi feita numa linha só. Quando eu fui fazer esse cálculo dentro do desvio padrão, ele foi feito numa tabela. Então, não importa de que maneira, como você vai calcular ele antes, você vai colocar ele numa fórmula, desde que você calcule o valor, cada elemento menos a média. Tudo isso elevado ao quadrado para a gente poder somar e dividir pela nossa amostra aqui, que é 10. Tá, pessoal? Alguma dúvida em relação a esse exercício, professor? Não, nenhuma dúvida. Alguns alunos estão tendo uma certa dificuldade com os cálculos, mas isso é normal.
né, vão se adaptando e entendendo que de agora em diante, cálculo, mais cálculo, e depois mais cálculo. Mais um pouquinho de crédito. É finanças, a gente está falando de finanças, né? Então, na verdade, organizar os dados, isso que a gente está falando aqui, algum problema com cálculo, gente, mas esses cálculos que a gente acabou de fazer aqui, 2 menos 5,7, né? Por mais que essa conta dê negativo, quando a gente eleva ao quadrado, tudo fica positivo. Então, a gente vai fazer 2 menos 5,7. Quanto que é isso? Menos 3,7. Aí a gente vai pegar menos 3,7 ao quadrado. O que que é isso? Menos 3,7 vezes menos 3,7. Não confundam que esse número ao quadrado é como se fosse 3,7 vezes 2. Isso não é o quadrado, tá, gente? Quando a gente está falando de quadrado, é o número multiplicado por ele mesmo, tá? Então, não se confundam com isso, tá? Eu pensei que eles iam estar falando o problema com as fórmulas, né? Vamos lá agora falar sobre o desvio padrão. Então, dado o conjunto de dados a seguir, calcule o desvio padrão. Então, a gente tem uma amostra um pouco menor aí. 1, 2, 3, 4, 5 elementos nessa amostra. Eu tenho os números 1, 3, 5, 7 e 9. Então, o que a gente faz para calcular o desvio padrão? É os mesmos passos da variância, só que a gente vai colocar tudo isso dentro de uma raiz quadrada, tá, gente? Então, o primeiro passo é calcular a média. Então, a gente vai pegar 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais 9 e dividir pelo número de elementos, que é 5, né? Então, a gente vai ter média igual a 25 divididos por 5. Consequentemente, a nossa média é 5, né? Então, encontramos a média, agora nós podemos ir para o próximo passo, que é fazer o cálculo do xi menos média ao quadrado. A gente acabou de fazer isso dentro da variância, tá, gente? Então, a gente vai pegar 1 menos a média ao quadrado. Então, 1 menos 5 ao quadrado. Olha, essa aqui fica bem fácil da gente até calcular de cabeça. 1 menos 5 é menos 4. Menos 4 vezes menos 4 é 16, né? Porque menos com menos é mais e 4 vezes 4 é 16. Olha lá. Vamos para o 3 agora. 3 menos 5, menos 2. Menos 2 ao quadrado, 4. Porque 2 vezes 2 é 4 e menos com menos é mais. É como repetimos aqui do primeiro, né? 5. 5 menos 5, 0. 0 ao quadrado, 0. Né? 7 menos 5, 2. 2 ao quadrado, 4. Né? Último aqui, 9 menos 5, 4. 4 elevado ao quadrado, 16. Então, agora que os números ficaram mais baixos, a gente consegue, né? Porque com os números que tem vários números após a vírgula, para calcular de cabeça fica bem difícil mesmo, né? Mas nesse caso aqui, fica bem tranquilo até para vocês entenderem mesmo a sequência de como é feito esse cálculo. Primeiro a gente resolve o que está dentro do parênteses e como está o quadrado, depois a gente só multiplica por ele mesmo. E não se preocupem com o negativo quando a gente está elevando ao quadrado, tá, pessoal? Porque vai ficar positivo. O que a gente faz agora? Aqui, pessoal, teve essa raiz quadrada, ela pega todo o cálculo, tá? Então, aqui, a fórmula do desvio padrão é S igual ao total de xi menos a média ao quadrado, que é o quê? Tudo isso que a gente encontrou aqui. Então, a gente vai pegar 16 mais 4... 16 mais 4, o 0 a gente não colocou, né, porque não tem necessidade, mais 4 e mais 16. Divididos por quanto? Nosso N, que é 5 elementos na amostra. Então, a gente vai ter desvio padrão, aqui, desvio padrão é igual a raiz quadrada de 40 divididos por 5. O desvio padrão aqui nesse caso é a raiz quadrada de 8. Então, a gente tem que o desvio padrão é 2,83, tá? Eu gosto muito de dar um exemplo, quando a gente fala assim, desvio padrão, que a gente fala que é uma dispersão da média, né? Quando eu estava fazendo um trabalho numa indústria que era para... a gente trabalhava com equipamentos que era para caminhão. Então, era
uma segurança muito alta, a gente não podia ter problema com as nossas peças, porque a gente trabalhava até um tempo com a parte de ABS, essas coisas, então vida. É vida, a gente está falando. Então tem, assim, muitas coisas que a gente tem que seguir. Então a gente teve esse curso que foi o CEP, que é o Controle Estatístico do Processo, onde, por exemplo, a gente tinha uma determinada peça que daí ela poderia ter um desvio de tanto para mais ou para menos. Acima disso, ela tinha que ser reprovada. Então, é nesses cálculos que a gente consegue, mas para que muitas vezes a gente pode usar isso, né? Então, para vocês verem que isso é muito usado. Muitas vezes, por exemplo, hoje em dia, no teu trabalho que você está fazendo hoje, pode ser que você não use, mas em muitas coisas a gente usa. Se você for fazer análise de risco, se for fazer alguns tipos de análise de investimento, os cálculos vão ser importantes para se definir se deve ou não fazer aquele investimento, se deve ou não manter aquele tipo de atividade, como está sendo feito, se vai conceder o crédito ou não vai. Exatamente. Então, esse tipo de coisas, esses cálculos são muito úteis na hora de se evidenciar essas posições, né, chegar a conclusões. E é engraçado porque quando eu estava fazendo a minha graduação e que eu tive essa disciplina e que eu vi muito isso, eu não imaginei que eu fosse usar. E depois de um tempo eu usei bastante, inclusive tive que fazer mais um curso só disso, né, para a gente poder aplicar isso dentro da empresa. Então, gente, é muito necessário. Aproveitando que a gente chegou nesse assunto, eu estava até conversando aqui nos bastidores aqui com o professor Ronilson sobre aquela nossa atividade que foi até ontem, que foi a nossa discussão, né, que teve no AVA. Pessoal, eu fiquei muito contente com a quantidade de comentários, com a quantidade de opiniões que estavam lá. Pessoal falando principalmente o que o professor Ronilson acabou de falar, a importância da estatística na tomada de decisões, né? Teve muitas pessoas que, eu até peço desculpa aqui porque eu não marquei para falar os nomes, porque teve umas respostas que eu gostei bastante mesmo, né? Mas assim, cada pessoa colocando lá a sua opinião mesmo, né? E principalmente falando aí dessa importância da estatística na tomada de decisões. Porque ainda teve uma aluna que disse que é importante para ser elaborado, né, um projeto na empresa, é importante na manutenção no projeto dessa empresa e é importante depois para uma melhoria. Então, é isso mesmo, são fases. Quando a gente estava estudando lá na nossa primeira aula e eu falei que eu queria fazer uma análise de mercado para saber onde que eu ia colocar uma escola, eu não tenho a escola ainda. Então, eu estou fazendo um estudo estatístico para eu montar uma empresa. Então, para qualquer fase que a gente for fazer, ela é importante, né, professor? Embora aqui no Brasil a gente não, na maioria dos investimentos, nos empreendimentos, a gente não tem esse hábito de estar fazendo cálculos, de estar chegando a valores que nos evidenciem que aquilo deve ou não deve ser feito, no resto do mundo se utiliza muito isso. E a gente precisa aprender a fazer isso, porque quando nós estamos falando de uma organização, de uma empresa, nós estamos falando de vidas, porque tem pessoas trabalhando ali, tem famílias que dependem daquele empreendimento, e quanto mais bem sucedido ele for, melhor é para essas pessoas, para aquela comunidade onde ele está inserido, né, professora? Então, assim, é muito importante que nós adquiramos o hábito de fazer esses cálculos, de chegar a conclusões mais precisas a respeito de determinadas decisões que temos que tomar. Exatamente, tanto que teve uma resposta de uma aluna que falou exatamente isso, que as empresas, elas estão se destacando, né, em relação... Porque hoje em dia a competitividade é muito grande. Então, qualquer coisinha que a gente faça a mais, a gente já está um pouquinho acima. Um diferencial. Exatamente. Então, muitas empresas que se destacam em relação às outras por manter essas ferramentas, né? Por adotar isso. Porque, assim, a gente vê muitos empresários ainda que têm a mente um pouquinho assim, não é necessário, por que eu vou querer saber? Trabalho, vai dar mais trabalho para me fazer isso. Exatamente. Tem muitas vezes muito dono de empresa que não quer nem ver planilha, não quer nem ver gráfico, não quer ver nada. Então, isso é complicado. Tanto que teve uma aluna que comentou, eu acho que ela acabou adaptando a aula de contabilidade também, das pessoas que não usam muito analisar balanço, analisar os registros, que muitas empresas acabam fechando por causa disso. E é verdade. E muitas empresas só quando descobrem que não estão bem, muitas vezes já é tarde demais. Né? Ela não consegue mais resolver. Então, a gente teve muitas respostas assim, eu achei muito bacana mesmo a quantidade de respostas, né? Então, já aproveitando que a gente está falando disso,
como terminou ontem, né? Hoje a gente já tem uma nova atividade, que a gente não pode deixar eles sem trabalhar, né, professor? Com certeza, vamos trabalhar, gente. Então a gente tem aqui uma nova atividade de percurso, que é a estatística descritiva, medidas de posição e dispersão. Então ela vai de hoje, 18/2, até 2/3 de 2016. O que é essa atividade de percurso, pessoal? Nada mais é do que como se fosse, eu não vou falar a prova para não assustar vocês, tá? Embora é uma sequência de questões e também vale uma pontuação para vocês, né? Com certeza. Mas, assim, tem basicamente questões ligadas à nossa aula de hoje, tá? Então, quem já quiser aproveitar, que já tiver mais assim com a cabeça, já peguei como que é esses cálculos, já quiser ir fazendo isso aí, a gente pede para vocês aí, como a gente teve vários alunos que não puderam comparecer, se vocês puderem, logicamente que a gente vai ter os tutores que vão auxiliar nas dúvidas também, né, nesse tempo, mas aí os alunos que puderem ajudar os colegas aí que não puderam comparecer na aula de hoje, porque, como eu comentei com vocês, saber para que servem esses cálculos, saber fazer esses cálculos, e vocês viram que não é nenhum bicho de 7 cabeças, que é só organizar os dados e jogar os dados na fórmula e depois é só cálculo, tá? Não sei como que vocês estão fazendo o cálculo aí, se está fazendo na mão, na calculadora, né? Se alguém estiver fazendo um cálculo na calculadora e está falando que está com dificuldade, fica complicado, né? Mas assim, professora, eu acho muito importante que em todas essas atividades que se pratiquem. Sim. Eu acho que vocês podem fazer essas atividades em grupo, pode se reunir, fazer, e depois cada um pega essa mesma atividade e refaça ela lá sozinho, tente ver onde é que estão as suas dificuldades, o tutor está para orientar, a gente procura auxiliar no máximo também, chegando às dúvidas a gente vai tentar elucidar aqui, né, para que todos vocês saibam exatamente o que estão fazendo, como se faz, para se chegar a um resultado, não porque o colega fez e eu observei e fiz igual, mas porque eu também sei fazer, porque isso vai ser importante na carreira de vocês e para a conclusão da disciplina. Logicamente, porque essa atividade vocês, igual o professor comentou agora, vocês podem se reunir em um grupo, eu acho bacana isso, porque um tira a dúvida do outro, mas vai chegar no dia da prova lá que é você sozinho, então não deixe de aprender isso, né, porque senão lá no final depois vocês vão acabar vendo as consequências disso, tá, pessoal? Vamos fazer, porque é importante para vocês, né? Principalmente aí para conclusão da disciplina aqui de vocês, né? Então não deixem de fazer essa atividade. No mais, nossa próxima aula aí a gente vai ver alguma coisa aí sobre gráfico, vamos ver bastante cálculo de novo, tá? Então estejam preparados. Professor Vanilson, muito obrigada aqui pela presença. Eu agradeço a atenção de todos vocês e até a próxima aula.